Vamos ler Mateus 6, 25 a 34, Filipenses 4, 6 a 8. Você já até falou ansiedade e já decorou, pastor. Eu ontem vi uma prova de internet falando sobre baixa testosterona, né? Ele fala sobre obesidade, fala essa cultura da abdominal de muitas formas, mas ele falou também da questão do estresse pessoal, como ele vai destruindo o seu organismo. Isso tem a ver com o estresse ou ansiedade. Uma série de consequências. 6, 25 a 34. Comecem a ler. Cada um lê um versículo. Pode. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que haveremos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nós havemos de vestir? Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Filipenses 4, 6 a 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, Jesus está mostrando na Bíblia, meu Deus. Mais um, cadê? E ela tem prioridade. E ela tem prioridade. Prioridade. Ó, como diz lá no Nordeste, buchuda tem prioridade, tem que entrar. Ai, que bom. Couberam mais dois, aliás, mais três. Lá no Nordeste, aqui não tem, era São Luís, fala assim, olha, aqui tu fala que tá grávida, não, lá é buchuda, fulano tá buchuda. É buchuda. Ó, por que que você veio hoje? Quem tem que falar dessas coisas é ela, né? Ela é, exatamente. Pode passar um pouco. Justamente, Por quê? Deus prepara os momentos. E eu estou lendo... Sobre a ansiedade? Exatamente. Vou dar testemunho, pastor. Opa! Vamos começar. Aonde surge a ansiedade? Hein? Pensamento. A mente. A origem Quando a gente sempre tem um primeiro momento. Apagão. Lá na infância. Estava preocupado. E por que nós vivemos
nós temos a ansiedade. Por que Adão, começa da origem, passou a ter ansiedade? Porque Deus Porque ele foi embora. pecou, se viu só. Deus ia encontrá-lo e ele estava Pecou. Ele pecou. Ele vivia, a Bíblia não define quanto tempo Adão viveu no Éden. Ele tinha tudo, provisão do Pai. Ele não preocupava com nada porque não tinha motivo de preocupação. Ele confiava no Pai e o Pai dava. Quando ele peca, a Bíblia tem capítulo 3, versos 7 e 8, veja aí de Gênesis, o que começa a trazer preocupação e ansiedade em Adão? Ele perdeu a certeza que ele tinha, porque antes ele vivia na certeza. Não, quando ficar boa aqui, Deus bem. É só colher e comer. É. Não precisava plantar. Aí ele errou, ele perdeu a certeza. Eu acho que isso falta. É meu problema. Agora, você começa a olhar, ele decide querer saber o bem e o mal. E Deus tinha dado uma ordem que não era para ele fazer. Ele decidiu. Satanás lança semente. Olha, isso acontece hoje, hein? Ele lança a interrogação, ele lança a dúvida. Não, porque o dia que você comer, você vai saber como Deus sabe. E a primeira coisa que quando ele desobedece, a Bíblia diz que ele procura o que? Está no versículo 7 e 8. Leia aí. 3, 7 e 8. Então foram abertos os olhos e ambos conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Isso aí. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre 7 as e árvores 8 do jardim. Veja bem, eles andavam no capítulo 2, lá no último versículo, diz: Adão e Eva estavam nus. Deus está chamando alguém. E eles não se envergonhavam. Por que agora eles começaram a se envergonhar? A ansiedade começou. Tá? E com esta ansiedade, o que eles fazem? Eles fazem uma roupa de folhas. Eles começam a ter preocupação. Antes eles não tinham. E ali eles passam a ter. Nós estamos nu, precisamos nos esconder diante desse Deus. Alguém pode? Começou a preocupação, né? Quem que disse que ele estava nu? Antes ele estava e não se envergonhava. Eles tinham uma roupa, que era uma roupa divina, glória de Deus. Por isso que Paulo diz... Pastor, perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estava nu? Como mestre da árvore de que te ordenei que não comesses? Então, a gente começa a olhar o fator ansiedade. Entra no homem. Porque nós temos um senso de preservação sobre o texto que nós lemos, sobre o comer, o vestir, o alimentar. Nós temos esta preocupação. E isto, tudo que você traz do amanhã para hoje, vai te causar esse tipo de estresse. E a gente começa a olhar na Bíblia algumas pessoas que tiveram isto. No capítulo 15 de Mateus, quem sabe de Sara começa a ter ansiedade, porque ela ouviu uma coisa da parte de Deus. Deus diz a Abraão, no versículo 3, diz o seguinte: Abraão, a sua descendência será de você, alguém gerado em você.
E É Gênesis, tá? Gênesis, é que eu falei quanto? Mateus. Ei, todo mundo tá olhando aqui. Só o velho, vai me corrigindo aí. Mateus 15, não é? Mateus 15 é fariseu. Eu falei, você nunca disse Mateus, não, mas vamos procurar, né? Eu confio tanto no meu pastor que eu abri em Mateus. Eu também. Mateus ou Gênesis? Eu fui em Mateus, pastor. Eu Foi? confio em você. Eu nunca vi esse Mateus, não, mas Eu confio mais no senhor do que na minha memória. E aí, veja bem, Eva, a Sara ouvindo isto e vendo que ela não engravidava, o que ela fez? Deu um jeitinho. ansiedade. Já que é assim, vai ser dele, Deus não falou que era de mim, é dele, vou dar um jeito. E dá Agar. E aí você vê o que acontece. Ele aceita. No capítulo 21, quando ele despede já Ismael, um jovem, pense no coração de um pai. Tem que abandonar o seu filho, porque a mulher que já tinha o filho da herança mandou dispensar. Pense um velho que criou o filho. Quando Isaac nasce, Ismael está com 13 anos. É ou não é? É. E quando Isaac vai embora, ele já está jovem, acima de 18 anos. Você passa uma vida com o filho, cria a expectativa nele e é obrigado a mandá-lo embora. Até hoje, essa encrenca toda que nós temos aí entre árabes e judeus é que os árabes se sentem filho do filho rejeitado, não filho do filho da promessa. Essa é a grande questão. A Bíblia mostra que eles querem de todas as maneiras varrer Israel do mapa, porque Israel é filho da promessa e eles são filhos do filho rejeitado. Tem um salmo que retrata mais ou menos isso. Salmo 83, acho que versículos 1 a 8, inclusive nomina as nações, todas elas descendência de árabes. Salmo 83, versículos 1 a 8, ali fala: livra, Senhor, dos meus inimigos. Eles começam a nominar Filistia, não sei quem, Edom, e ele começa tudo, Amaleque, Tiro, tá? Síria. Tudo eles começam a falar dali. São os inimigos originários de Ismael querendo varrer Israel do mapa. Eles continuam isso até hoje. Então você vê essa situação acontecer lá. A mulher é muito fácil. Você vê, eu estou citando exemplos de mulher. A mulher é muito fácil ser dominada pela ansiedade. Capítulo... Escuta o pensamento que não é dela, né? A mulher não é mais fácil, né? Porque ela fica dentro de casa para resolver todos os problemas, não? Eu acho que é Que porque, problema? eu acho que é porque sentimentalismo. Porque o homem sai de casa e A não maioria, sabe. mas a maioria das preocupações que a mulher tem não é com ela, nem com o marido que está ali com ela, é com Não, o filho, com o ela filho. que está lá longe, Um monte de coisa. que ela não faz nada com isso, o filho tem 50 anos, ela está E a preocupada. Já está lá. Não aconteceu ainda. Ela vai, aquilo vai criando uma história na Você cabeça. já amanhece preocupado com tudo que você está planejando de acordo e não sabe se vai dar conta. Eu só vou dizer,
A ansiedade em si não é pecado, mas ela se torna pecado quando a gente vai voltar para a palavra. Eu estou dando um panorama do Velho Testamento para chegar no Novo, porque ali você está em desobediência. A Bíblia define o que é pecado. 1 João 3 e 4 diz que pecado é transgressão da lei, desobediência da lei. A Bíblia é um livro de lei. Se ela está dizendo que não, é não. Eu falei aí na entrada que essas brincadeiras levam a pessoa para o inferno. Ou você tem critério com a palavra, ou você vai para o inferno. Tá? A Bíblia diz, eu até falei, são coisas subjetivas. Ficarão de fora os covardes, incrédulos e mentirosos. Tudo coisas que passam no nosso íntimo. Só você sabe se você é covarde ou não. Se você é incrédulo. Fé é você seguir a Bíblia. Se Deus falou, se joga daqui, tem que se jogar. Aí você começa a olhar, qual a altura? Quem está lá embaixo vai me pegar. Está entendendo? Não é fé. Porque se você crê que Deus é o provedor, Ele fala e Ele garante o que fala, você fecha o olho e obedece. Mas a nossa racionalidade muitas vezes começa a complicar. Mas não é fácil não. É? Mas fácil não. Não é, O senhor falou que a fé que a ansiedade não é pecado. É, mas a desobediência é. Então, mas olha só, até onde vai a minha ansiedade, que não é pecado, e até onde vai a minha ansiedade que se torna pecado? Calma lá, nós vamos lá. Vamos Pastor, devagar. deixa eu só falar um negócio aqui que eu ouvi e achei interessante. Na psiquiatria, a ansiedade pode ser traduzida como medo. Na síndrome do pânico, medo de morrer. Na ansiedade generalizada, o medo do futuro. E daí eu estava relendo essa parte lá de Gênesis que a gente começou, e daí quando ele justifica o porquê que ele estava se escondendo de Deus, ele fala justamente nessa palavra. Medo. Medo. E a Eu ansiedade ouvi é que medo. estava no, eu fiquei com medo. É medo. É medo. Medo de perder o filho, medo de adoecer, medo de morrer, medo de... É a palavra que a gente consegue... E às vezes, medo de barato, medo de elevador. É. Então, essas coisas nós vamos ver, está na Bíblia. O que Jesus disse? No mundo tereis aflição. Ele diz assim, não temais. Não o quê? Não tenha medo. Você vai passar por isso, mas ele tem bom ânimo. Eu venci. Então ele se mostra para nós como é de fato o exemplo. Então a gente vê que a mulher é mais susceptível a isso. Nós vemos em Rebeca. Rebeca, quando estava grávida, começou a ter um conflito na barriga. E ela começou a se angustiar com aquilo. Por que isso? E ela pergunta ao Senhor. E Deus responde, no teu ventre tem 2 nações. O mais moço dominará sobre o mais velho. Ela ouviu ou não ouviu? Porque Deus falou com ela. O dia que Isaac fala assim para Esaú, havia preferência também. Esaú vai ao campo, pega uma caça e prepara um guisado daquele que eu gosto. E ela falou, e agora? Ela entra em desespero. Jacó, vem cá, corre aqui. Procura. Você está entendendo? Mas Deus não tinha dito a ela que o mais novo seria o escolhido? Ela não confiou. Pastor, esse episódio eu acho interessante que quando Jacó está próximo de morrer, José traz os 2 filhos para ele abençoar. Aí coloca o mais velho à mão direita e o mais novo à mão esquerda. E na hora de proferir a bênção, ele troca. Aí Deus fala que José não gosta.
Ele falou não. Porque na realidade a bênção não era com tradição, era profética. Profética. Na hora que Isaac fosse proferir a bênção, ela iria para Jacó. E ele diz o seguinte: eu sei o que eu estou fazendo. Sim. Ele faz propositalmente. Ele bota a mão direita na cabeça, Ele inverte. que Efraim, e a esquerda de Manassés. Então a bênção da primogenitura não era tradicional, era profética. Era a escolha de Deus. Tá? Mas era um direito do primeiro. O primogênito. Tanto é que é bênção da primogenitura. Sim, bênção do mas primeiro. nesse caso, por exemplo, houve uma inversão, né? Houve uma inversão. Provavelmente aconteceria com Isaac. Se você olhar na realidade, o primogênito de Jacó, em torno de bênção, não foi Rubens, foi José. De certo sentido está certo, porque José era o primeiro de Raquel, da mulher amada. A Bíblia é cheia de a Bíblia é cheia de história que a gente tem que observar. Esse no capítulo 48 de Gênesis. No capítulo 49 ele chama todos os filhos e abençoa. Teve uma pessoa, esses dias eu mandei um discípulo aqui para pesquisar sobre a casa de Zadok. E lá ele pegou um texto bonito. E ele começou a dizer que sobre Saul. Zadok é uma história muito bonita, sacerdote. Ele falou que Saul poderia estar na genealogia de Jesus. Porque Deus disse, hoje, se você obedecesse, seu reino seria firmado. Eu falei, não. Pode dizer quem for. Falei, a promessa do trono de Davi, Judá, está lá em Jacó. Quando ele abençoa Judá, ele diz, de ti nunca arredará o cetro, até que venha Siló. Então a promessa do trono não é Saul, porque Saul desobedeceu, é lá. Na hora que Jacó abençoa cada um dos seus filhos, lá ele promete o Redentor, da tribo de Judá. Não de Benjamim. Então, a gente tem que olhar esses fundamentos. Falei, se ele falou isso, não, mas eu pesquisei no Google. Falei, está errado. A Bíblia tem fundamento. E a Bíblia é coerente. Se Deus disse a Rebeca que Jacó seria superior a Esaú, ele faria, não sei por que vias. E ela toma essa atitude. O que acontece com ela? Ela perde os 2 filhos. Ela morre sem vê-los mais. Isaac vê. Eles vêm no sepultamento, eles visitam Isaac antes de Isaac morrer. Mas Rebeca não. Então são coisas que a gente tem que começar a olhar para frente. Hein? Agora a gente começa a olhar o seguinte: o que Jesus traz para nós sobre a ansiedade? Aqui, no meu ponto de vista, tá? Tem muitas pessoas que acham que não, mas eu vou para a verdade da Bíblia. O texto no versículo 25, ele começa assim: não. É o mesmo que Paulo fala em Filipenses 4:6. Não. Pois bem, se está dizendo que é não, tem que ser não. Mas todos nós, com essa incerteza do mundo, nós temos um pouquinho desta preocupação com amanhã. Não deveria. Nós estamos rodeados de previsões. Amanhã vai dar um temporal e não dá. Aí o cara faz levantamento financeiro. A economia vai melhorar por isso e não melhora. Então nós estamos cheios de previsões que não se realizam. Porque isto faz parte do homem.
Quem é que conhece o coração, a mente do Senhor? Paulo diz em 2,16 de 1 Coríntios, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? A gente não sabe, mas Deus tem na mão todo o controle. Este é um fundamento, um princípio para que a ansiedade não domine o nosso coração. Você serve um Deus que é verdadeiro. Apesar de Deus ter o controle de tudo, o homem pensa que tem controle da própria vida, não tem. Jesus começa com o básico. O que haveremos de comer, o que haveremos de vestir. Na administração diz que essa é uma necessidade básica. Quando esta é atendida, o homem cria outra. Quando você tem roupa e comida, você pensa no carro. Quando você tem um carro, você pensa no apartamento. Quando você tem um apartamento, você pensa numa casa de praia. Viajar. Então, sempre o coração está preocupado com alguma coisa. Maslow diz isso, né? Então, a necessidade do homem vai trazendo. Mas Jesus diz que não é para andar assim. Quando você vê o mundo hoje, a necessidade de crescimento, de uma atitude no mercado para fazer frente às demandas, tá? Para você acompanhar profissionalmente, gera ou não gera ansiedade? Mas a Bíblia fala que não é para ter. E aí? Como compatibilizar isso? Porque se você não andar para frente, correr atrás, você fica para trás. Você perde mercado. Não vai naquele velho não, que aquele cara está ultrapassado. Vai no outro. Não é assim? Se ser velho não, pode ser novo. Mas pode ser novo. Se atualizando, já era. Então, nós vivemos num mundo de competição que nos leva ao estresse. E você fica ansioso. Porque o que passou na reportagem dizia que pessoas eram estressadas até no trânsito. Outra com horário. Como você desengatilhar todas estas coisas para ter uma vida simples diante de Deus? Será que vai dar? Você sai do aeroporto, um voo marcado, você chega na ponte. Mas eu acho assim, até eu vou falar melhor, né? A gente precisa trabalhar a ansiedade. Então, eu antes de vir aqui para a igreja, eu era muito ansiosa, agora eu sou ansiosa. Então, assim, se eu tenho um voo meio-dia, eu tenho que chegar lá às 11, eu não saio 10h30, eu saio 10h10. Meu marido fica, mas pra que isso? Mas pra quê? Pra eu não ficar estressada. Eu tento evitar tudo aquilo que me dá estresse. Se eu sei que isso me dá estresse, eu vou sair bem antes, pra eu chegar lá com calma e tranquilidade. A gente tem que vendo assim, eu penso assim, a gente tem que ver o que me estressa, o que eu posso fazer para isso não me estressar. Paulo fala também, né, pastor, que se você tiver o que comer e o que vestir, esteja contente. Esteja contente. Nós vamos falar sobre isso aqui, como Paulo aprendeu a não ser ansioso. Tá? Agora eu vou dizer família. Toda mãe ou pai, o filho sai, volta de madrugada, e o cara está lá sentado esperando. Cabeça de fósforo. Cabeça de fósforo. E aí eu pergunto,
Se acontecer alguma coisa, o que ele vai fazer? Não adiantou ficar contando nada. O fundamento da não ansiedade é confiança. Você tem que desenvolver fé em Deus. A Bíblia diz, nós falamos aqui sobre fé, e ela manda canalizar nossa fé para Deus. Jesus disse em Marcos 11, 22, tende fé em Deus. Como que você vai desenvolver uma fé em Deus nesta pessoa que é espírito? Não está aqui, eu não posso apegar, sei que existe, mas eu não vejo. Sei que está aqui, mas ninguém vê. mas ninguém. Muitas vezes você pede e ele parece que nem escuta. Não aceita uma sugestão minha. Não aceita. Aceita uma opinião, né? Não. Você está entendendo? Como viver uma vida estabelecida na confiança em Deus. E hoje nós temos motivos para crer em Deus. Abraão não tinha e creu. Nós temos uma história que diz da fidelidade de Deus. E Abraão, no meio de um povo politeísta, que tinha deuses para todo lado, Deus fala, sai, e ele sai. Vai para uma terra que você não sabe onde, nem eu vou, depois eu vou te mostrar. E ele sai. Quando ele pede o filho Abraão, aí ele foi sábio, não deixou Sara ouvir. Porque se deixa, ele dança. A Bíblia diz que ele sai de madrugadinha. Ele prepara tudo e vai embora. Não levava. Não leva. Se não leva. Tem que levar os dois juntos. Só vai se eu for. Sacrifica os Pastor, dois. agora, tem algo excepcional, a gente inclui que havia algo excepcional a Abraão. Né? Havia algo excepcional nele. O senhor falou aí, a pessoa ouve, não conhecia, ouve E vai, sai. Tinha algo excepcional nele. O senhor falou sobre natureza, Eu não hoje, concordo. o ladrão, que o mentiroso, tem a questão da natureza. Tinha algo especial a Abraão. Quem é que faz isso? Na própria Bíblia, que história você conhece? Até os que conheciam Deus. Mas Hebreus fala que eles todos eram homens igual a nós, né? Agora, se você olhar a raiz, o desenvolvimento populacional da Terra começa em o desenvolvimento, a raiz que nós temos hoje começa em Noé. E a Bíblia fala também da fé de Noé. Um tempo que não chovia, Deus fala, constrói um barco grande para mim. Todo mundo vai falar, esse cara é doido. Vai inundar. E estava todo mundo desviado naquele tempo. Todo mundo desviado, o homem mau. E ele acha em Noé uma pessoa que crê. E ele começa a construir. É um troço meio doido. Mas eu acredito que nesses anos todos que Noé construiu, ele deve ter pensado assim, será que eu não estou doido? Só falava que ele era doido mesmo. Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Tem muitos crentes que dizem que Noé levou 120 anos para construir a arca. Eu não acho isso na Bíblia. Capítulo 5, se não me engano, de Gênesis, no último versículo diz, e tinha Noé 500 anos quando gerou Sem, Cão e Jafé. Lá no capítulo 6, quando Noé entra na arca, a Bíblia diz, e tinha Noé 600 anos quando entrou na arca, ele e sua família. Logo, não pode ser 120 anos. Tem muita gente que fala, inclusive você acha no Google, muitas vezes esse negócio. 600 anos. Ele tinha 500 quando gerou os filhos, e ele entra já com os filhos casados.
Não foi. Não foi nem 100 anos. Se eu fosse calvinista, eu ia dizer que simplesmente Deus escolheu Noé e colocou tudo pronto. Não, colonizou. Pastor, sabe o que eu pensei assim, estou falando, aí eu fico fosforilando. Mas eu penso que essa questão da fé, e talvez explique um pouco porque que o homem apresenta menos ansiedade mesmo que a mulher. Realmente, eu acho que é um pouco relacionado à questão da racionalidade. Que eu acho que para essa questão da fé, não dá para você ir com a emoção. A mulher é muito mais emoção, né? E aí eu lembrei daquele versículo de Provérbios, que é a ansiedade no coração do homem o abate. Eu acho que técnicas hoje para combater a ansiedade que tem feito sucesso, tipo daquele Augusto Cury e tal, tudo traz para a racionalidade. Ele fez uma sigla para você confrontar pensamentos ansiosos e rebater com o que você tem de verdade e tal, que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando em relação à fé. Da gente racionalizar e entender que Deus vai suprir, que Deus... E tudo trazendo para o conhecimento da palavra. E daí eu acho que a gente vai adoecendo também, porque vai perdendo muito da leitura, do conhecimento da palavra, e você vai ficando sem esse pensamento racional que vai te ajudar a combater essas crenças erradas de medo. E daí a fé fica como se fosse uma coisa emocional, uma emoção que, não, eu creio e tal, mas não vem para o racional. Eu acho que a gente perde essa possibilidade de combater esses pensamentos que vêm. E daí a ansiedade, ela sai daqui e vem para o coração. Aí pronto. Aí adoeceu mesmo, abate, eu acho. É tido como sentimentos que adoecem a alma. E como nós temos esse mês de dezembro, né? Talvez eu foque nesse mês de dezembro sobre esse tipo. Porque nós estamos na iminência de ter um surto, tá? Um surto na sociedade de doenças emocionais. Suicídio está aumentando, é uma coisa louca, né? Veja, eu olho para a Bíblia, tá? A possibilidade de ter é real. O grande problema é que você só recorre ao médico depois de estar doente. A Bíblia te dá todos os caminhos para que você evite ter uma vida assim. Só que nós não entendemos. Só quando mergulhamos. Tem gente que mergulha e não sai. Vai embora. Tá? Eu não vejo. Aí é questão de fé. Quando eu olho para Jesus, o que Deus fez em Jesus. A Bíblia diz que Deus moe. Ele traz juízo sobre o meu pecado, meu filho. Porque o pecado merecia punição. E ele pune em Jesus. Para que você, nesta condição de perdido, de carregado com todo tipo de amarração, fosse liberto. E você não pode ignorar a cruz para se libertar dessas coisas. É que nós não temos uma noção exata do que é cruz do Calvário para nós. Já só mudou depois que ele foi moído, pastor. Homem íntegro, reto, temente a Deus. Então, a Bíblia, lá em 53 de Isaías, diz que Deus agradou moê-lo. Pedra de mó, nós vimos lá, né? É uma pedra do tamanho desse negócio, autona, que as pessoas iam moendo para tirar, a coisa do óleo. E a Bíblia diz que a hora que eu vi aquilo, eu não pensei no óleo, eu pensei em Jesus. Tá? Eu não pensei no óleo da azeitona, eu pensei em Jesus. A Bíblia diz que agradou Deus, moê-lo. Pegar aquela pedra de todo tamanho e moer. Por isso que Lucas, como era médico, ele falou assim, e ele angustiou-se. Nós passamos batido. Veja o que é angústia. Tá? Isso aqui a criança sabe, né? Hemotidase, né? Sangue e suor. Por que Jesus sofre isso? Porque Deus julgou o nosso pecado nele.
Agora eu tenho que tirar vantagem disto. Esse que é o problema. E o crente não tira. Já foi pago. Entendeu? Até que em Hebreus ele fala assim, ó, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Da promessa. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito. Ou seja, era pra gente ter mais fé do que mais eles. fé do que eles. Porque você tem a história, você tem um lastro. Eles provaram que Deus é fiel. Você vê lá no versículo 38 a 40, ele diz que eles não são justificados sem a nossa fé. Quando nós não temos fé naquilo que Deus promete, nós estamos desonrando a memória deles. Viveram sem ver. Nós vivemos, temos uma realidade passada, temos que crer muito mais do que eles. E que temos um resultado. Jesus já veio, Jesus já fez, só basta que você creia para assumir. Agora, pessoal, a outra fala de Jesus tem a ver com isso. Ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E agora ele fala: e aprendei de mim. É um aprendizado, né? É um aprendizado. É um caminho a ser seguido. Veja, eu não me considero ansioso, mas eu sei que pode haver. Mas eu tive que entrar no processo. Eu dou valor à Bíblia porque quando eu entrei no processo, não havia literatura, não havia conselheiro, não havia nada, só tinha a Bíblia e o Espírito Santo. Você tinha que ir para a Bíblia. Psiquiatra era médico de doido nessa época. Hein? Você nem ia psiquiatra. Era só ficava lá no manicômio. Só manicômio. Tá. Então, no início dos anos 80, porque Deus tem as maneiras de tratar. Ele me tira daqui e me leva para São Luís. E lá eu não tinha quase ninguém, pouca gente da igreja. Então, Lia saía com as crianças toda pequena para levar para um parque e eu ficava em casa, matutando na Bíblia, pensando na Bíblia. E ali eu comecei a me questionar sobre o que a Bíblia diz. O primeiro versículo foi João 10, 10, vida com abundância. Eu falei, por quê? Comecei a me questionar. Se está na palavra que Jesus veio para dar vida com abundância, porque tem hora a ira, você sabe, aquelas explosões que todo sanguíneo tem. Então, eu tinha tudo aquilo, rancor. Primeira coisa que eu fui identificar, qual era a raiz disso. Eu já falei aqui com vocês. Era um problema que eu tinha com a minha mãe, falta de perdão. E dali, quando eu identifiquei, as coisas começam a melhorar. Mas aí, para tirar aqueles hábitos, você tem que entrar no processo. Hábito é disciplina. E você chega aqui, eu chego aqui, entro para comprar um apartamento. Em dado momento, a economia muda completamente. Lembra do overnight? Quem é do tempo? Hein? Que você ganhava dinheiro com a aplicação, você não passou por isso, né? Sei não, pastor. Você depositava um dinheiro, a inflação era 70% ao mês. 89, 91. E aí você jogava o dinheiro e em poucos dias eu pagava a empregada com dinheiro todo. Chega em 94, acaba com isso. Teve gente que se matou, você quer saber? Deu tiro na cabeça porque acabou o ganho financeiro. Naquela época comprava carro por 10 e vendia por 30. Era um troço de doido. Era bom, Quem tinha, né? Você, quem tinha dinheiro, não você ia no supermercado de manhã, à tarde era outro preço. Não tinha jeito. Tinha uma equipe só para remarcar produto. Então é uma coisa de doido. E eu passei por aquela fase terminando o meu apartamento.
E aí o cara falou, ó, nós queremos acabar, nós vamos dar cota extra. Eu tirava a cota extra dali, vamos dar cota extra e aumentar o valor da prestação. Aumentou 5 vezes. E eu não tinha mais dinheiro. E aí, o que eu tive que fazer? Ou crer no milagre de Deus. E todo dia em casa, levantava, lia, falava assim, e agora? Teste de fé. E agora? Ansiedade. Eu falava assim com ela, fica tranquila, Deus vai prover. Tá? Eu passei nessa agonia 6 a 7 meses. E Deus não deixou faltar recurso para nenhum deles. Aí eu aprendi, eu tenho um Deus que supre. Experiência pessoal. Eu oro para as pessoas, eu peço para Deus experiência. Então, isto nos ajuda a crescer em fé. E aí veio a fase de adolescência dos meus filhos. E aí Lia ficava postada. Eu falei, minha filha, vamos dormir. Não consigo. Deixa eles, você não consegue. Ora, só quem pode livrar é Deus. Você sentado aí não vai livrar de nada. É uma coisa meio irracional. A ansiedade é uma coisa meio irracional. O cara fica sentado achando que ele fica ali, ele está livrando de um acidente, de um perigo lá. Não está. É uma tolice. Então, quando Jesus quer falar isso conosco, ele quer tirar esse peso de sobre nós. Encontrareis descanso para as vossas almas. Por isso que Jesus disse, não vos preocupeis com o amanhã, que cada dia vai produzir o seu próprio mal. Quando você pensa no amanhã, você fica ansioso agora. Então eu tenho que descansar em Deus. Isso é fé. Eu sempre atribuo fé em alguns níveis. Fé comum, fé de salvação, fé milagrosa, e eu acho que a fé mais valiosa é a fé fruto do Espírito. Tá? Paulo diz, nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Eu tenho um Deus que está no céu, que tem o controle de tudo. Jó 42:2 diz, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum. Porque Deus tem controle de tudo. E eu tenho que jogar para Ele essa confiança. Quando você tem esta ordem de Deus para não ser ansioso, e você nós estamos incorrendo num erro de desobediência a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí você tem que se ajeitar. É aí que eu gostaria. Veja, a Bíblia não mostra nada impossível ao homem. Nada. Tudo que a Bíblia diz, você pode cumprir. Você pode fazer. Porque Deus te deu a verdade, mostra o caminho e te deu o Espírito, que é o ajudador. Depende da minha disposição. Como viver uma vida sem ansiedade? Pedro aprendeu, né? Capítulo 5, verso 7, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Esse texto aí, pastor, ele tá chamando a atenção para o que Deus já fez. Ele tem cuidado. Ou seja, vocês já não viram que ele poderia ser, porque vocês continuam.
Assim fala, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para em seu tempo ele vos exalte. Pastor, posso ler um Eclesiastes 11:10 também aqui? Pode. Sendo assim, afasta do teu coração desgosto e ansiedade, e para de fazer teu corpo sofrer, pois a juventude e o vigor da mocidade passam muito rápido. Tira do coração a ansiedade e pare de fazer o seu corpo sofrer, porque há consequência. Tá? Gera consequências, doenças físicas, emocionais e espirituais. A medicina, essa preocupação da sociedade hoje, ela aborda física e emocional, mas nós sabemos que gera também espiritual. Nós deixamos de desfrutar de Deus. A preocupação não deixa você concentrar em Deus. Pedro tinha uma vida prática. No capítulo 12 de Atos, quando ele estava preso e sabia que no dia seguinte ele ia ser decapitado, a Bíblia diz que ele dormia tranquilamente entre duas guardas. É mole? Ansiedade zero, né? Zero de ansiedade. Porque ele tinha um fato: Tiago havia sido morto. Qual foi o período antes da festa? Passou a festa e o povo gostou, e a popularidade de Herodes estava lá embaixo. Com esse fato, a popularidade dele sobe. Ele falou: eu vou matar o outro. Hein? Deu certo, eu vou matar o outro. E a Bíblia diz que Pedro não estava abalado. Então ele sabe, por isso que ele fala: lança sobre ele a vossa ansiedade, que ele cuida. E quando ele estava dormindo, o milagre acontece. O anjo vai lá. Foi ali que foi implantado o controle remoto. A origem está ali. A origem está ali. A Bíblia diz que ele passava e as portas iam se abrindo. Ele com o anjo. A hora que chega na rua, o anjo desaparece. Aí ele fala: opa, E ele Deus... contou da impressão que era opa, Deus me libertou. E outra coisa, os guardas estavam lá. Ele estava atado aos guardas. A Bíblia diz que a corrente cai. Levanta, ele pega a capa e sai atrás do anjo. Então ele sabe. Se você ficar tranquilo, Deus guarda você. Por isso que ele diz: lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele guarda. Pastor, só para não perder a deixa, por que o político não vai ficar popular? Isso aí. Tem coração, não. Não tem não. Eles vivem atrás da popularidade. Matei um, ficou bom. Ficou bom, eu vou matar o outro, que a minha popularidade vai subir. Os caras não são gente, não. A epístola aos Filipenses, onde Paulo fala que não é para andar ansioso, ele escreve da prisão. Ele estava aguardando julgamento. Ele sabia que poderia, ele não foi preso nesse período, mas ele sabia que poderia ser morto. Tá? E ele começa a trazer uma mensagem de esperança a essa igreja que ele havia fundado. Quando? Vocês têm que me ajudar. Todas as igrejas do Novo Testamento, elas estão no livro de Atos. Primeira viagem missionária. Coríntios, Gálatas, Galácia foi na primeira viagem. Coríntios foi na segunda viagem. No capítulo 16 de Atos, quando o Espírito Santo impede que Paulo, na segunda viagem, desce para Galácia,
E aí ele tem a visão do cidadão de Macedônia. Tá? Ali ele tem a visão e ele vai para Filipos. E ali é em Filipos que ele toma aquela surra, porque ele expulsa o demônio daquela mulher adivinha. Esses homens que estão falando são filhos dos Deus Altíssimo. E ele falou, sai dela. E como os caras perderam os ganhos, dão uma surra nele e ele vai para a cadeia. E a Bíblia diz que lá ele converte o carcereiro. Ele sai dali, ele vai para a casa de uma pessoa. E lá se estabelece uma igreja. Quem era essa pessoa? Tá, você não serve nem para ser professor de criança, hein? Lídia. Lídia. De púrpura. Isso é história, gente. Quem não conhece, quem não gosta de história, bom sujeito não é, né? E ele escreve para essa igreja da prisão. Como que uma pessoa na prisão, aguardando o julgamento para morte, ele pode falar sobre este tema de ansiedade? Confiança. E ele fala uma coisa no capítulo 4, versículo 11, que tem tudo a ver com aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 29 ou 30. Ele diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. O aprendizado é escola. E você nunca entra numa escola hoje para sair amanhã diplomado. Só se for um milagre. Quanto tempo você estudou? Estou estudando ainda. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver Aprendi. em toda e qualquer situação. Essa palavra, aprendi. Se você aprendeu porque você entrou numa escola. Aprender o contentamento é você ter caminhada com o Senhor. Porque nós vivemos numa vida de insatisfação. Se você tem uma coisa, você está insatisfeito, quer outra. Isso gera ansiedade. Jesus falou também que você não se preocupar com acumular. Porque hoje a pressão é muito grande. Eu trabalhei com duas colegas, é até engraçada a história, porque elas fazem parte de uma igreja, tem lá em Jardim Bueno. Hoje fui lá visitar, saí no meio do culto, tão doido que era. O pessoal rodopiava, rodava, fazia roda, e negócio lá, negócio que eu ficar muito nessa época. A menina gosta disso. Aí elas falaram para mim, eu estava conversando sobre o assunto lá, sobre essas coisas de ansiedade, doença. Elas falaram para mim que estavam tomando remédio para nervo. Aí eu perguntei por quê? Porque a pastora lá pregou que ele tinha que comer o melhor nessa terra, tinha vida abundante, elas entraram no cartão de crédito para ter vida abundante. Eu estava tomando remédio para nervo, tão nervoso, tão alto que estava a ponta delas, baseado numa teologia lá que Deus viu que ter vida abundante, então é você. O carrão, a roupa, o apartamento. É abundante, não é devorador, não. E hoje em dia você tem um celular, daqui a pouco tem certeza que tem que trocar. Tem que trocar. Uma pressão de consumo. É uma pressão, isso causa ansiedade também. Veja. É igual você procurar só bênção, você vir para a igreja procurar só bênção. Bênção, 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 bênção. Eu acho que nós servimos um Deus que ele traz bênção, mas a maior bênção que Deus traz ao homem é a bênção de paz, de alegria no coração. Eu sempre digo o seguinte, tem coisas que é o seu esforço que vai te dar. A Bíblia diz que Deus deu aos filhos dos homens a terra, é conquista. Por isso que você vê pessoas lá de fora, muitas vezes, ele entende que através da luta,
do trabalho, ele conquista, tem mais do que as pessoas aqui, que acham que por ser crente ele vai para uma rede que a coisa vai chover na horta deles. Estão totalmente errados. O princípio não é esse. Deus nivelou. Deus deu aos filhos. Ele não disse que foi aos crentes, ele disse que deu aos homens. Faz o sol nascer sobre nós e bicho. E acabou. Tá? Fala de não acumular, né? Mas principalmente os economistas, né? Tem toda essa questão financeira fala, né, que você tem que ter pelo menos 6 vezes o seu salário guardado, né, para uma emergência, né? Para as emergências. Então, aí a Bíblia fala, não acumulei-vos, né? Mas eu acho que você tem que confiar. Mas eu acho que se Deus nos deu a sabedoria, nos deu condições de ter essa garantia, não pode isso virar prioridade na sua vida, o seu desespero. Mas se você tem essa mentalidade de poder guardar, de poder aplicar um dinheiro, né, para uma emergência ou com o propósito de uma viagem ou da compra de um carro, sendo que isso não seja a sua prioridade na vida, né, que Deus esteja em primeiro lugar. Tem algum problema? Veja. Porque a Bíblia também fala vamos à Bíblia. Se não me engano, é Provérbios que diz. Eu não sei se eu anotei, 14, acho que é Provérbios 14:3. E eu vou depois mostrar para vocês. Mas isso eu acho que depende muito da experiência da pessoa também com Deus, velho. Tem gente que vive por essa fé de que vai haver uma provisão. Não. Veja. Não estou falando que é pecado guardar nem outra coisa. Tem gente que vive isso. Várias pessoas que... Não, acho que eu não me lembro. Não é 14 não. Tem um que Deus fala sobre provisão em Provérbios e tem Lucas, capítulo 14, versículo 28. É esse que deixa a herança para os filhos? Não, um que fala o acumular. Onde a praça e o... 13:4. Provérbios. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Se farta, isso é provisão. Tá? Do diligente. Lucas 14:28, Jesus diz: quando você for fazer qualquer coisa, senta primeiro e planeja. Você vai dar ou você vai comprar? É porque eu ouvi, então, falou, eu ouvi um pastor falando isso. Vocês ficam guardando para aposentar, mas você tem que confiar que Deus vai prover. Eu não concordo com isso. Também não. Também não. Então você tem que. Você tem. Não precisava, né? Agora, nós temos um confronto com uma filosofia. A filosofia americana é de gastança. Tá? Você tem que gastar. Consumir. Tá? Então, nós não temos nada do asiático, do oriental. Lá ele pensa primeiro quanto eu vou economizar. Quando ele recebe o salário, ele não pensa quanto eu tenho para gastar. Ele pensa quanto eu tenho para economizar. Quando você viaja pelos hotéis do Brasil, você vê avião cheio de velhos que pouparam na juventude, viajando por aqui. Tá? Eu fiquei hospedado 6 meses num hotel no Rio, a gente era estrangeiro lá, porque todo dia chegava caravanas de fora, todas as pessoas, porque eles pensam primeiro na poupança, não na gastança. Nós ocidentais precisamos. E você falou o negócio do cartão de crédito, você gasta sem ter, querendo impressionar quem você não sabe. Quem falou que você cumpre que você não precisa com dinheiro que você não tem. Não, dinheiro que você não tem. E aí fica. Eu já me enrolei. Aí fica ansioso. Então,
Isso é um outro lado. Eu conheço pessoas que eles não saem de dívidas. Uma Veja, escravidão, né? hein? É uma escravidão. Eu sempre digo, mamão, você vai gastar e paga de juros, você está pagando a mamão. A não ser que você faça investimento. Gente, olha, nunca compre fiado para comer nem para vestir. Não faça isso. São mais de 2.500 versículos que falam de posse de dinheiro na Bíblia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Depois que você come, fez o efeito, acabou. Você continua com a dívida. Isso é muito sério, porque as estatísticas mostram aqui no Brasil que menos de 15% dos idosos não dependem de ninguém para viver. Muitos estão trabalhando. Eu atendi um homem de 79 anos, o homem trabalha na Vale. 79 anos. Porque precisa, né? Então, isso é muito ruim, né? Você chegar na velhice e ficar dependendo de filho, E hoje nós estamos numa conjuntura um pouco diferente. No nosso tempo, tá? Você saía de casa para trabalhar, para ajudar os pais. E hoje você ajuda os filhos. Você de casa vai. Então é complicado. É uma comida não para lavar. E mesmo quando eles saem, vocês têm que ficar sempre ajudando. E aí você vê essa coisa. Então, não é porque você tem um Deus que cuida de você, que você perante Ele é mais valioso do que tudo, dos lírios e mais do que os pássaros, porque você carrega a imagem e semelhança dele. Então você vale muito mais do que essas coisas. Por que não confiar nesse Deus para ter uma vida dele? Nós já falamos aqui, quando você vê a Bíblia, você tem que trazer a Bíblia para uma vida. Se a Bíblia está dizendo que não é para ter ansiedade, você não pode ter ansiedade. Eu já falei com um pastor, e ele disse para mim, isto é impossível. Eu falei, então a Bíblia está errada. Ele quer justificar a vida dele de ansiedade contra a Bíblia. Eu falei, isso é impossível, é utopia. Deus não coloca na Bíblia utopia. Deus coloca a vida. Então eu preciso aprender para viver uma vida mais simples. O que Paulo fez? Ele muda a expectativa dele. Ele caminhava numa direção. Por que Paulo perseguia a igreja de Deus? Achava que estava fazendo um trabalho para Deus, e ele pede autorização a quem? Às autoridades. Ele estava assim. Eu estava em evidência. ao lado do Estado. Ao lado do Estado. Ele queria ocupar o mesmo lugar. Chega em Filipenses, no capítulo 3, não 2, né? Não, 3. Ele diz, tudo isto que eu adquiri, para mim é esterco, porque eu achei algo muito maior. Então ele muda a expectativa dele. Ele agora, caminhando com poder dado pelos homens para matar e destruir, isso ele carrega. Ele fala, eu persegui a igreja de Deus. E ele passa agora na posição inversa, ele passa a ser perseguido. E ele passa a desfrutar de surras, mas com o coração alegre. Capítulo 11, 2 Coríntios, a partir do versículo 23, ele diz, 5 vezes eu recebi uma quarentena, 195 chicotadas. 3 vezes eu fui fustigado com varas.
3 vezes eu passei na voragem do mar. Então ele começa a relatar. Lá em Romanos 8, em 18, ele diz: o sofrimento do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele fala o pouco sofrimento. O pouco, o cara apanhando. Um dia lá em Listra ele toma uma surra que os caras jogam ele no lixo, já morreu. E ele diz isso em 1 Coríntios, que ele tinha perdido a expectativa de vida. Porque até ele achou que ia morrer. Está lá em 2 Coríntios 1 e 8. Ele acha porque ele foi jogado no lixo. E a Bíblia fala que ele sai dali e vai para Tessalônica e funda uma igreja. E ele acha que tudo isso é pouco sofrimento. Comparado com o que é viver. O problema nosso é que nosso pensamento é aqui e agora. Por isso que ele fala, não olha para as Esse é a coisas ansiedade. presentes, eu olho para as coisas que não posso ver. Tudo que eu vejo passa, é passageiro. Tudo que eu não vejo é eterno. A maneira, por isso que ele diz, no versículo 7 de Filipenses 4, o Deus de paz guardará os vossos corações em Cristo Jesus. E ele começa dizendo: não andeis ansiosos, mas em tudo. Você tem que olhar algumas expressões na Bíblia. O que é isso em tudo? Saúde, finanças, família, emprego, está tudo incluído aí. Nada disso pode te causar aflição na alma, porque você vai levar tudo isso aos pés do Senhor através de oração e súplica. Se você for correto na oração, para você ter ansiedade, primeira coisa, você é incoerente. Você começa: Deus, Tu és o Todo-Poderoso. Justifica você ter ansiedade se Ele é Todo-Poderoso? Né? Isso é verdade. Ele é o Criador de todas as coisas. O Hernandes Dias Lopes falou isso. Você começa orando, agradecendo a Deus, que aí depois você não vai pedir mais nada. Olha. Porque... Então eu tô falando para Deus uma coisa que Ele não é. Você não pode me livrar disso dizendo que Ele é todo poderoso. Todo poder pertence ao Senhor. O que é que Jesus disse? 28 e 20 de Mateus: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então, se a hora que você expressa na adoração, nós realçamos os atributos naturais de Deus. Deus sabe tudo o que você pensa. Deus sabe tudo o que você precisa. Deus conhece o seu levantar e sentar. Deus tem todo o poder. Ele te criou de uma substância informe. Se você fala isso para Deus e sai dali com o coração carregado, você está com alguma coisa errada. Uma vez eu ouvi uma mensagem, pastor, num dia muito difícil, e a mensagem do pastor é: olha, aquele que criou todo o universo e tem todo o poder é o que ama você. Naquele dia meu coração sossegou. Se alguém que tem todo o poder e ele ama você. E aí eu pergunto: há razão para a ansiedade se você serve um Deus que é todo poderoso? Não. O grande problema nosso é ou não é a confiança? Eu vejo muito nesse texto nem fala em ansiedade aqui não, mas fala sobre pedir a sabedoria. Ele fala: peça com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que é alcançado, Senhor, alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Leia 4:13 aí. Será que eu estava procurando? Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida?
Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Tá vendo? Então, você quer ter o controle daquilo que só Deus tem. Você pode falar que amanhã você vai? É Tiago. Tiago. Tem um texto que fala que insinuação maligna, né? Hein? Tem um texto, nesse texto fala que ensina para frente, fala que insinuação maligna. Ele termina dizendo, se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. O último versículo desse capítulo. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Está pecando. Mas essa questão da inconstância, pastor, eu vejo muito na geração, não sei como que era antes, mas atualmente, aí eu lembro, eu não sei onde que tá, aquele voz que sois de ânimo dobro, limpar o coração, é tão onde que eu estava procurando aqui? 4 e 8. É 4 e 8. Que eu estava tentando pensar assim, o porquê, sabe, que a nossa geração é tão inconstante, uma hora crê, outra hora não crê, uma hora vai na igreja, outra hora já se decepciona e não fica. Aí eu acho difícil a gente ter essa fé que vai ser, que vai combater essa ansiedade. Porque isso é constante. Eu não posso achar que eu venci a ansiedade, é toda hora, então eu tenho que ter uma fé constante. E é isso que eu acho difícil, assim, que eu vejo isso nos jovens, assim. Eu sou jovem também e eu tento lutar contra isso, porque eu acho que a nossa geração agora, é um pouco inconstante. Você tem ou não tem atingido pessoas com sintomas de ansiedade? É muito, né? É o feijão com arroz, pastor. Hein? É o feijão com arroz do consultório. É? É o que mais tem, né? Por que é isso? Por causa da desobediência. É quase meu ganha-pão. Deixa todo mundo Pensando bem. Para de pregar, pastor. Para de pregar, deixa todo mundo ansioso. Mas, porque não é só o dela não, o meu também. É verdade, 60% dos meus atendimentos é a ansiedade. É mesmo? 40% é doença, o resto é tudo ansiedade. Passou segunda-feira eu atendi uma pessoa antes do ciclo de oração e a pessoa estava desesperada, assim, estava não dá por uma ansiedade, assim, de algo assim, de que algo que ela pede não tem acontecido. Aí eu falei assim, mas você já olhou para tudo que Deus já fez? Para tudo que Deus está fazendo? Você está focada numa única coisa e todo o resto que Deus está te contemplando. E aí eu fui conversando com ela e ela acabou e falou, nossa, já estou bem mais calma, já estou mais tranquila, e se acalmou. E aí depois, durante a semana, ela recebeu uma grande bênção, que não era daquilo que ela estava, naquele momento, o desespero dela, mas foi algo que veio alegrar o coração dela. Ela falou, tá vendo, Denise, é mesmo assim, eu estava tão focada, tão desesperada por algo que eu quero que Deus faça, e não consigo enxergar o que Deus já está fazendo, o que já fez, né? Olhar, se Deus já fez isso, por que Deus não vai fazer isso agora, né? Mas eu acho que essa geração nova é muito imediatista, e Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não é. Mas eu só falar com as mães de plantão com a dela, Deus me comprou uma coisa, assim, com os meus filhos. Eu tinha um negócio assim, Deus, não deixe meus filhos morrer. Deus, olha meus filhos. Então, Deus me cobrou assim, seus filhos estão em primeiro lugar. Não pode. Quem tem que estar em primeiro lugar é Deus. Então, eu entreguei meus filhos para Deus, que na verdade não são meus, são deles, né? Eu só estou tomando conta. E depois que eu fiz isso, nossa, minha vida melhorou 80%. Lembrando, o segundo lugar é o marido, depois são os filhos, tá? Não, você está errado. Essa ordem aí é do marido. Primeiro é Deus, depois é a esposa. Mas a gente tem essa mania de colocar os filhos em primeiro lugar em tudo. E assim, e brigar com Deus. E às vezes Deus leva o filho e a mãe perde até a fé porque perdeu o filho, né? Então, assim, que deve ser uma tristeza enorme. Mas o filho não é nosso. O filho é de Deus. Deus só deu pra gente tomar conta, até o dia que ele quiser. É igual no procedimento do que você está dizendo. A morte, é o que o pastor falou hoje, é uma consequência da vida. Como é que você recebe isso? Né? Muitas das vezes a gente quer passar em casa que isso aí é o fim do mundo, quando você depara com a morte. Você morre junto, a vida acaba ali para você. E geralmente eu passo para minhas filhas, olha, se eu for primeiro que vocês, vivo o luto hoje e depois disso, ó,
segue a vida. Não morre ele não. Mas Segue chega a virar uma idolatria. Sim. Você idolatra a mãe, o pai, não pode morrer, o filho não pode morrer, e não é isso. Como você tem uma realidade, a morte existe. Se você se prepara em qualquer situação, você e seus familiares, o impacto é menor. Você se prostra menos. Essa semana eu reli no velório da minha avó, que se a nossa esperança é só para essa vida, nós somos os mais infelizes. Então, são realidades que eu tenho que encarar. Agora, pastor, ela falou sobre a geração passada e essa. Jesus prediz também que, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria, né? Porque eu peguei uma geração em que o foco dos crentes era o reino de Deus. Então era um povo menos ansioso, mais tranquilo. Era mais tranquilo. Porque era outro também. Não, agora o pessoal era mais... só que a gente não observa. Eu acho o seguinte: o crente, ele precisa ser um pouco mais sábio. Nós temos a Bíblia, tá? Nós temos um comando no sistema que é de Satanás. O desejo de Satanás, ele é trazer uma aparente facilidade que aprisiona as pessoas. Celular. Rede social. Tá? Rede social. Engana as pessoas. Veja, o meu tempo começa da seguinte maneira: quem tinha uma geladeira era rico. Não. O telefone era milionário. Telefone você passava 10 anos para ter um. Não esses dias. Fixo, Então, né? Linha fixa. Linha fixa só tinha também, só linha fixa. Era o preço de um carro. E as ações da gente. Você não sabia, não? Antes entrava no inventário, né? A gente era preço de um carro. Então, há uma multiplicação. Daniel, no capítulo 12, ele fala: e a ciência se multiplicará. E essa multiplicação está trabalhando em favor do homem, está aprisionando os crentes. Nós hoje não recorremos a Deus naquilo que deveríamos ter, porque eu vou recorrer a uma rede social, estou precisando disso. O pessoal ia para o joelho. O senhor está falando, eu vi alguns anos atrás, o senhor está falando exatamente agora com o pastor Rousseau Shedd. Ele falou que a cidade conspira contra Deus, porque antigamente você recorria a Deus. A Deus! Agora é para o médico. É mais fácil, né? E eu estou dizendo uma coisa: o berço da civilização, o berço da missão foi Europa. Hoje nós temos menos de 3% evangélico. Vai acontecer no Brasil. O dia que o Brasil, essa perca do ano 2000, com esse negócio, com esse boom que deu aí na commodity, que o Lula aproveitou, ele tinha que avançar para a área social e econômica do Brasil estabilizar. Nós temos uma camada muito grande de pobreza. Quando o nível aumentar do Brasil, você pode saber, o evangelho vai cair também. Ou vai ficar como muito, vai na igreja, mas não é. Já tem hoje porque a situação, a melhora econômica que nós temos nos afasta, o conforto nos afasta de Deus. O crente, ele tem que buscar, agora que ele teria que buscar o Senhor, ele não está buscando. E agora que teria tempo, né? Porque a gente não fica mais horas lavando roupa, nem você bota lá, tudo é automático, faz. Era pra sobrar tempo, cadê esse tempo? Eu vejo lá, tem uma máquina lá em casa, meu Deus, eu levanto de madrugada, a bicha está trabalhando. Todos os dias. Antigamente tinha alguém no tanque, né? Assim,
Todos os dias eu levava a trouxa da minha mãe para a beira do rio. Tu sabe que eu não conheço perder, igreja? Hoje. Bater na pedra. Então, está lá. E quanto mais facilidade, nós afastamos de Deus. Veja, hoje o Evangelho é sobrenatural. Nós vivemos com Deus sobrenatural. Ele quer comunicar conosco nesta amplitude, nesta região. E nós não estamos percebendo. Se você buscar a Deus um tostãozinho, você vai ver coisa que muita gente não está vendo. Você vai perceber, percepção espiritual, que Deus comunica, porque nós temos o Espírito. O Espírito é uma pessoa que ouve, fala e comunica. E cada um de nós tem isso dentro dele. Você tem que desenvolver a interação com esta pessoa para você perceber. Muitas vezes você vai ficar na igreja, Jesus vai tocar a trombeta e muitos vão ficar. Você tocou outro dia um assunto interessante sobre avivamento pessoal, né? Aqui no Brasil eu tenho ouvido falar muito tempo sobre avivamento grande, mas não tem vindo. Não tem vindo. Então, se não tem vindo, como eu tenho o Espírito, eu preciso de um renovo pessoal. Eu lembro de Simeão, pastor, Simeão e Ana, né? Porque eu não Acabou, período de monidão espiritual, Deus não falava mais com Israel, mas falava com ele. Com ele. Tanto é que ele foi tocado pelo Espírito para ir ao templo. Tá? Isso não acabou não, isso existe. Deus ainda fala. Amém? Amém.